Welcome back! Bem-vindos a mais uma review de FNAF Show. Hoje a entrevista foi com PJ Haywood, dublador de William e Michael Afton. Neste vídeo não vai mostrar o rosto dele, então o formato de vídeo está sendo diferente. Bem, sem enrolação e vamos ao vídeo. A primeira pergunta feita foi como PJ se sentiu sendo o assassino da história. PJ disse que foi algo diferente, uma situação estranha quando se pensa no personagem William Afton. Na história além desta, como PJ disse, é apenas um personagem. Dalco comenta como foi chocante a introdução de Star Location, quando é revelada a voz de William Afton. E nesse ponto, PJ diz algo muito interessante. Essa introdução de Star Location seria originalmente parte do trailer do jogo. Mas, quando foi abortado, a cutscene foi adicionada ao início de Star Location, algo que consideram ter causado um impacto muito maior no jogador. PJ comenta que ao longo do jogo se torna nítido que William mentia, pois em nenhum momento este responde diretamente às perguntas que o homem da introdução lhe faz. Dalco concorda, e menciona a descrição feita por este sobre Baby, sobre ela fazer sorvete e balões, e ao final do jogo serem descobertos easter eggs que comprovam que não somente Baby, como todos os Funtimes, foram criados para matar. A próxima pergunta que foi feita foi qual a descrição que Scott lhe deu para fazer o conhecida hoje voz de William Afton. PJ comenta que Scott é bem específico quanto à voz que este queria. A descrição dada foi algo mais frio, uma voz que ao mesmo tempo fosse calma. E ele cita algumas referências utilizadas e conta que a descrição apresentada dava uma ótima impressão de que a personagem seria algum tipo de sociopata. Dalco comenta que PJ já havia dublado um personagem em FNAF World, mais especificamente o chefe do minigame Foxy Fighters, e foi algo incrível de se imaginar que a voz de um jogo como aquele se tornaria a voz de um dos personagens mais importantes da franquia de FNAF. Em seguida, Dalco pergunta, qual outro personagem de FNAF PJ gostaria de dublar se tivesse oportunidade? PJ diz que seria a fita final de Henry, pois segundo ele foi uma ótima atuação, cheia de menções a outros personagens e ao fechamento da história em si. Foi o momento de maior clímax do jogo e com certeza seria a parte preferida para este dublar, se este desse voz a esse personagem. Dalco comenta que teria sido interessante se no final do jogo tivesse sido dado mais destaque para Springtrap, alguma fala final para este, já que Baby disse o que pensava e disse seu ponto de vista antes de Henry interrompê-la. Em outras palavras, Dalco diz que gostaria de ter visto mais sobre os pensamentos de William, gostaria de ter visto mais sobre seus pensamentos e coisas de seu passado, como as Springlocks ou como ele fez com seus assassinatos, gostaria de ver o que foi contido nas sombras do passado do personagem. Dalco então comenta com PJ que com certeza haverão futuros projetos para a FNAF sob as mãos de novos desenvolvedores, então a possibilidade deste voltar a gravar vozes para William Afton é muito grande. PJ diz que isso depende muito do ponto de vista, pois os desenvolvedores farão que estes acharem melhor para o jogo ou para a franquia de jogos, mas este confessa que adoraria participar de mais jogos, e admite que mesmo não sendo muito fã do Twitter, este lê frequentemente as mensagens que lhe são enviadas, e aprecia as demonstrações de carinho dos fãs do jogo. A próxima pergunta feita foi, o que PJ pensa sobre William Afton? PJ diz que não é simplesmente criar simpatia pelo personagem ou não. As pessoas deveriam pensar como, se você estivesse naquela situação, o que faria? Ele diz que William é um personagem interessante, de fato uma pessoa terrível, mas deviam pensar no que ele fez e seus motivos para ter feito o que fez. De modo geral, PJ acha William péssimo como pessoa, mas ótimo como personagem, pelo fato de se destacar, de ser icônico quando para outros personagens da história e outros motivos. Dalco então pergunta como PJ se sente dando voz a um dos personagens principais mais amados de FNAF, ou Michael Afton, e ao mesmo tempo dando voz ao vilão principal da história, que seria William Afton. Uma nota feita por este é que Michael é tido como herói para a fandom, em geral, pois este sempre tentava fazer as coisas certas na história. Então, em outras palavras, como PJ se sente sendo dublador do vilão e do herói da história. PJ diz que o mais desafiador em sua atuação foi criar vozes diferentes, personalidades diferentes para os personagens. Não importava a princípio quem eram, importava como faria para interpretar esses personagens. Ele diz que tentou diversas vezes criar a voz de Michael, sempre pensando em como fazer este soar de uma forma que não remetesse diretamente à voz de William. Ele tentou fazer algo mais simpático, porém profundo. Este pensa que Scott editou um pouco sua gravação para não soar com tanta emoção no final da cutscene. O resultado mesmo assim ficou impecável.
Ele analisa um pouco a família Afton e percebe que, de fato, não tem tantas emoções profundas entre os membros, o que faz sentido no fato de Scott ter editado seu áudio, para ficar mais próximo do desejado. Zelko comenta que a atuação foi ótima, porém como Scott tornou a voz um pouco mais robótica ao final do áudio, e logo em seguida apresentou Springtrap na cutscene, muitas pessoas começaram a achar que Michael estava dentro do traje, fazendo Scott desmentir em seu Reddit o erro cometido. PJ diz que é incrível ver como peças se encaixam em teorias, e admira o trabalho de quem se dedica para esclarecer o lore da história. Ele cita como exemplo MadPat e diz que é algo fascinante de se ver como pessoas conseguem conectar minigames, imagens e gameplay, tudo o que realmente é o jogo. Qual é o animatronic preferido de PJ Haywood? Seu animatronic preferido é Strickles Baby, porque ela tem muitas falas, mas mesmo assim é difícil de saber se ela é realmente uma vilã ou uma vítima. Zelko comenta como sua personalidade calma e fofa fazia esta parecer uma vítima em Sister Location, contando sua história e como matou por acidente no dia em que fez sorvete em uma festa. Uma teoria de Zelko para a mudança de design de Baby em FNAF 6 é que Scott queria mostrar seu lado mal, deixando o modelo mais assustador e mais maquiavélico do que a Baby que os fãs usualmente conheciam. Em outras palavras, mostrar como Baby é com seu modo primário sob controle, com sua missão de matar posta em frente a tudo. Ao final da entrevista, Zelko faz algo semelhante ao quadro onde estes imitam vozes de personagens. There are features of this robot that you don't understand. I think that might have been Funtime Freddy. That was my William Afton voice. Make it lower. Make it lower. Posh, I am posh. I am from Think London. Smooth. I am Think very smooth. rich. I have lots of money. I am rich. My name is William Afton. Okay. William Afton. Hello. My name is William Afton. I created Baby in 1987, designed to kill children one by one. Hello, I'm the Joker. It was all. Why so serious? That was good. What's going on, guys? Dorker here. Hope you are fantastic today. Bom pessoal, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.